Senhor. Paz do Senhor, mulheres restauradas. Paz do Senhor, minhas irmãs, irmãos, todos aqueles que já estão assistindo esse vídeo e aqueles que ainda vão assistir, que em algum momento do seu dia vai parar para ouvir uma palavra e chegue até esse vídeo chegue até você e você assista, ouça, que o Espírito Santo possa aplicar tudo aquilo que for falado aqui no seu coração, que possa trazer direção, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus seja contigo, que o Senhor te abençoe, que assim nós possamos prosseguir a cada dia mais em conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor através da sua palavra. Essa é mais uma noite de mulheres restauradas, que eu vou estar aqui falando, trazendo uma palavra da parte de Deus, daquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Que você possa ser abençoada, que o Senhor possa falar poderosamente na tua vida. Amém? Eu quero ler aqui uma passagem que está no livro de Atos 9, Atos capítulo 9, do versículo 36 ao 42. Amém? E o Senhor, venha nos trazer, assim, algo que possa nos ajudar, nesses dias. Amém? Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorca. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naquele dia, que enfermando ela, morreu. E tendo-a levada, depositaram num quarto alto. E, como Lida era perto de Jope, e ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas a rodearam chorando e mostrando as túnicas e os vestidos que Dorcas fizera enquanto estavam com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se a ela, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, a apresentou-a viva. E foi isso conhecido por toda a cidade de Jope. E muitos ali creram no Senhor. Amém? Que o Senhor, possa aplicar essa palavra nas nossas vidas. Seu Deus, nessa noite, Pai querido, que essa palavra venha falar aos nossos corações, venha trazer direção, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor amado, me fazer como um canal, Senhor, para que essas palavras tragam mudança, transformação, conforto a cada vida, a cada aqueles, Pai, que vão parar para ouvir e assistir e receber um pouco da porção da Tua palavra. Assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Antes aqui de eu entrar na mensagem, eu quero falar um pouco desse tempo que nós estamos vivendo. Tempo de pandemia, tempo difícil, pandemia que traz pânico, que traz medo, que traz angústia, que traz peso, que traz luto, que traz tristeza. E nós, como os filhos de Deus, como servo de Deus, a gente quer uma solução, a gente ora clamando, pedindo a Deus a cada dia uma solução. E o sonho da gente é levantar um dia de manhã e ouvir essa palavra, ouvir dizer: ai, foi embora todo o Covid-19, não tem mais Covid-19, acabou a pandemia, ninguém mais precisa usar máscara, vamos fazer o nosso culto e vamos nos ajuntar, vamos nos abraçar. Esse é o desejo do nosso coração.
E é isso nós oramos, e é isso nós clamamos a cada dia. E a cada dia nós vamos renovando a nossa esperança de que tudo isso vai passar, em nome de Jesus. E uma palavra que veio assim ao meu coração, às vezes eu fico muito clamando, perguntando a Deus quando é que isso vai acabar, né? Dá aquela questionada, aquele momento de questionamento. E uma palavra que vem no meu coração, ela está em Oséias 6, capítulo 6, versículo 1, que diz: o Senhor fez a ferida e Ele a sarará. Ele fez a ferida e Ele a ligará. Né? Então, assim, que nós venhamos e prossigamos cada dia mais em conhecer o Senhor, né? Para que nós possamos, que é só essa palavra que nos alimenta, que nos fortalece, né? E quando eu li aqui essa palavra, né, dessa discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, né? A gente pode usar tanto o nome Dorcas como o nome Tabita. Quando eu li essa mensagem ela veio muito forte no meu coração, veio muito forte dentro de mim, e eu gostaria, assim, que se Deus me desse a graça de poder passar um pouco do que o Espírito Santo falou comigo, né? Porque essa é uma palavra de uma pessoa que ela gostava de fazer boas obras, ela gostava de ajudar, né? Estava comprometido em ajudar, e esse é um tempo que nós estamos vivendo assim, um tempo onde nós, né, estamos fazendo, ajudando, nós ficamos impulsionados, porque é muita gente passando necessidade, muita gente sofrendo, é muita gente lutada, é muita gente com dor, e isso nos impulsiona a querer ajudar, a querer a nos envolver, a querer fazer o bem, fazer o melhor que a gente pode. Mas de uma tal certa forma, nós também que somos mulheres, nós estamos vivendo um tempo que nós estamos muito atarefadas, principalmente as mulheres que hoje têm filho pequeno, que têm filho em escola, que tem que dar aula online, que tem que fazer os afazeres dentro de casa. A gente tem que dar banho em compra, e lava a compra, e passa álcool gel na maçaneta, e passa álcool gel nas bicas, e passa pano no chão. E tem sido uns dias de muito, que tem puxado, pedido muito, exigido muito de nós, principalmente de nós mulheres, que somos donas de casa. E quando eu li essa palavra aqui, eu não quero tirar o brilho da palavra, né, da generosidade dessa mulher, né? Nós, crentes por si, nós temos essa generosidade no nosso DNA, porque vem do Pai, né, ser generoso, ser boa, querer ajudar. Isso vem é coisa que já está implícita no nosso DNA dos filhos de Deus. Mas eu não quero tirar esse brilho, mas também quero, essa palavra me confrontou com algumas coisas, né? Porque enquanto a gente está vivendo esse momento todo, né, que a gente está vivendo, que a gente tem, além da gente ter os nossos afazeres em casa, que está dobrado, tem mais pessoas dentro de casa conosco, a gente, de uma certa forma, isolado de algumas outras pessoas, a gente gostaria de estar perto, e a gente está vivendo assim, e a gente tem que aprender o que o Senhor botou no meu coração, que a gente tem que aprender a administrar tudo isso, administrar como a gente vai viver esse tempo, né? Se readaptar, se reinventar para viver e sairmos saudável quando tudo isso passar, em nome de Jesus. Então essa palavra, quando eu li aqui, né, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diziam Dorca. Esta estava cheia de boas obras e esmolas, né, que fazia. Era uma mulher ajudadora, uma mulher comprometida em ajudar. Mas um outro fato foi o que me chamou mais atenção aqui, que aconteceu que naqueles dias, enfermando ela, adoecendo ela, em outras traduções, na outra tradução está adoecendo ela, morreu. Adoecendo. Então, adoecendo, ela não caiu de uma hora para outra e morreu. Ela foi adoecendo. Adoecendo fala de processo, fala de tempo, de coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. E a Bíblia diz, naqueles dias. Então, não foi em um dia, teve dias que aquela mulher foi adoecendo. E o que
assim, Deus colocou no meu coração esse momento, né, da gente tá fazendo muita coisa, da gente tá tentando ajudar, tentando fazer tanta coisa ao mesmo tempo, a gente deixar de olhar para nós, né? A gente deixar de nos priorizar, nos deixar de fazermos aquilo que para nós, né? Fazendo para os outros, ajudar é muito bom, eu fico muito feliz em poder ajudar, todo mundo fica feliz em poder ajudar, mas a gente tem que entender, né, que a protagonista da nossa história somos nós, né? Eu não posso esquecer que a principal pessoa que em primeiro lugar tem que ser cuidada sou eu. Por quê? Porque quem não está saudável não pode cuidar do outro. Uma pessoa doente não cuida do outro, não trata do outro. Então nós temos que... Uma pessoa que está emocionalmente doente, ela não pode ajudar o outro. Uma pessoa que está desequilibrada, ela não tem equilíbrio para ajudar o outro. Então, assim, o que Deus colocou, o Espírito Santo colocou no meu coração, foi que a gente tem que ajudar sim, né? Mas antes olhar para nós, antes cuidar do ser chamado eu. Isso é egoísmo? Não, não é egoísmo, é sabedoria, é inteligência. É a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, nos dirigindo, nos direcionando, né? Que a Bíblia diz que aquela mulher, ela fazia aquelas obras todas, mas no momento ela adoeceu e morreu. Quer dizer, ela foi adoecendo a cada dia, né? Continuando e faz, mas para os outros. Talvez o quê? A Bíblia não diz, né? Mas eu posso fazer uma conjectura, dizer que ela poderia ter, nesses dias, estar procurando um médico, procurar se tratar, procurar se cuidar, mas estava tão preocupada com as obras, tão preocupada em cuidar do outro, que esqueceu de si mesmo. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. Na necessidade dos outros, mas precisamos antes cuidarmos, primeiramente, de nós mesmos, né? Somos nós que temos que estar ligada para não nos assoberbarmos com tanta coisa nesses dias, tantas funções domésticas, tantas coisas, a gente ficar de uma maneira que depois a gente não aguenta, nem aguenta mais fazer para a gente, nem para o outro. Então tem que ter, a palavra de Deus falava muito forte no meu coração, que a gente tem que prezar pelo equilíbrio, né? Então eu quero, assim, ministrar, né, o que Deus colocou isso no meu coração. A gente, quando está enfermo, a gente não pode cuidar de ninguém. A gente tem que se cuidar primeiro, para depois a gente se cuidar do outro. A pessoa mais importante da nossa existência somos nós mesmos, né? As obras que fazemos não contam na nossa história. A história de Tabita começa sendo contada pelas suas obras e esmola que ela fazia. Ela não morreu de repente. Ela adoeceu e morreu. Quer dizer, ela adoeceu, passou por um processo, né? O que tudo indica que enquanto ela vivia aquele processo, ela estava fazendo a obra. Ela estava cuidando dos outros. E aí, naquele momento que ela morreu, parou-se tudo. Pegaram-se ela, botaram num quarto e foram chamar Pedro. Eu quero aplicar
chamar Pedro, chamar alguém que a conhecia, chamar alguém que podia cuidar dela, alguém que sabia quem era ela, sabia das suas necessidades, sabia do que ela precisava e o que precisava fazer. Porque muitas vezes a gente começa naquela coisa de ativismo e, de uma certa forma, a gente vai ficando apática, a gente vai perdendo o ânimo, a gente vai perdendo as forças, a gente, de uma certa forma, a gente quase morre, chega, né, ficar naquela apatia, naquele desânimo, naquela vontade de não fazer mais nada, porque quando a gente começa a fazer muita coisa e aquilo tudo vira peso, começa a pesar, é hora da gente entender que o corpo da gente, nós temos limite. Então nós temos que saber administrar a hora de parar e a hora de prosseguir. E essa mulher, ela morreu. Agora vamos chamar Pedro. Então eu quero aplicar Pedro como Pedro, aquele amigo, aquela pessoa que nos conhece, aquela pessoa que vai chegar e vai olhar para nós e vai dizer: eu sei do que ela precisa, eu vou fazer agora o que ela realmente precisa, e ela vai reanimar, ela vai reviver, né? Aquele momento que a gente está apagada, então a gente precisa ter essa pessoa do nosso lado, a gente precisa ter uma pessoa. Eu não sei se você tem aquele amigo que você pode contar, mas se você não tem, esse momento de pandemia, esse momento de isolamento, é o momento da gente parar e pensar, né? Como é difícil ficar sozinha. A maior dificuldade de nós nesse tempo não foi tantas tarefas, mas foi mais de ficar sozinha conosco mesmo, né? Porque ficar isolado é muito difícil. Então eles colocaram aquela mulher, foram buscar Pedro. Então Pedro, eu quero aplicar nas nossas vidas como se fosse aquele amigo, aquela pessoa que vai chegar e vai realmente te entender, olhar para você e dizer: olha, eu sei do que ela precisa para reviver. Eu sei do que ela precisa para voltar à vida. Eu sei do que ela precisa para voltar a ministrar. Eu sei do que ela precisa para voltar a cantar. Eu sei do que ela precisa para voltar a orar. Eu sei do que ela precisa para voltar aquele sorriso, para voltar a alegria. Porque Pedro, ele sabia qual era a necessidade básica de Tabita naquele momento, ou de Dorcas. Então, ele chegou no quarto, chamaram, ele veio imediatamente. Na mesma hora que chamaram, ele veio. E chegou. Quando ele chega, ele encontra aquele cenário. As mulheres chorando, as viúvas, né? Que são as pessoas que naquele tempo que se diziam necessitadas, eram as viúvas, né? Que não tinham renda, que não tinham marido, porque elas viviam da renda do marido. E quando o marido morria, elas ficavam praticamente sem nada, dependendo da ajuda dos outros. Que hoje não é assim, graças a Deus, né? Nós trabalhamos, somos aposentadas, nós criamos, né? Graças a Deus, nós vivemos da nossa própria renda. Mas naquele tempo não era assim. Então essas mulheres representam hoje o povo necessitado. E chorando e mostrando para Pedro, rodearam ele para mostrar tudo aquilo que ela fazia, todas aquelas obras que ela fazia, né? Para ela: irmãos, eu quero dizer para vocês, mulheres amadas que estão me ouvindo, homens também, eu não quero ser lembrada pelas minhas obras. Eu não quero ser lembrada pelo aquilo que eu faço, mas eu quero ser lembrada por quem eu sou. Quero ser lembrada, eu quero ser conhecida por quem eu sou. Eu não quero que a minha história, um dia, comece a ser contada pelas obras que eu fiz, pelas esmolas que eu dei, pelas pessoas que eu ajudei, pelo trabalho que eu fiz. Não, eu quero ser reconhecido. Quero um dia, se você for contar a minha história, conte a minha história por quem eu sou. Ou por quem eu fui.
um dia, né? Não a que vou mostrar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E essa mulher, pelo que a Bíblia assim nos relata, né? O que todo mundo tinha ali na mão para mostrar eram as obras, né? Eu quero que você me conheça porque eu sou amiga, porque eu sou conselheira, porque você gosta de estar comigo, porque a minha presença te faz bem, porque você gosta de conversar comigo, você gosta de estar comigo e não por aquilo que eu faço. Porque tem pessoas que só se achega ao outro quando o outro tem alguma coisa para oferecer. Só está perto do outro enquanto o outro tem algo para oferecer ou pode levar ele a chegar a algum lugar. Tem pessoas que só estão perto do outro porque o outro pode fazer alguma coisa por ele. E tem outras pessoas que ela não consegue atrair ninguém para ela por quem ela é. Ela só atrai as pessoas com aquilo que ela dá, que ela oferece. Então ela fica se matando para dar uma coisa para uma coisa para outra, para oferecer uma coisa para uma coisa para outra, porque ela não tem nada dela mesmo para oferecer. Então eu não quero também ser essa mulher. Isso é uma parte, faz parte desse equilíbrio, né? Que o Espírito Santo trouxe para a minha vida nesse momento de isolamento. As pessoas me ligarem, algumas pessoas me ligaram e disseram assim, olha, eu sei que você é assim, mas eu te amo, mas eu gosto de você. Então as pessoas não estavam dizendo que gosta de mim por causa dos benefícios que eu fiz, mas gosta de mim porque gostam, porque me conhecem e porque gostam de mim. E é isso que o Espírito Santo está ministrando na minha e na tua vida hoje. Quer fazer? Faça, mas não faça para ser reconhecida. Não deixe que as tuas obras conte a tua história, mas você conte a história das tuas obras. Entendeu? Você está entendendo? O mistério é diferente. Quando você conta a história das tuas obras, é uma coisa. Agora, quando as obras que diz quem é você, como a tudo aquilo que você faz, que você dá, que conta a tua história, nós temos que ter a nossa história, a nossa identidade. Somos mulheres, somos filhas de Deus, somos chamadas e escolhidas pelo Senhor. Então nós temos que ter a nossa história, a nossa identidade. E nós temos que ser o principal personagem da nossa história. Principal personagem. Eu não posso dizer, olha, eu vivo, a minha maior razão de viver é o meu marido, a minha maior razão de viver é o meu neto, minha maior razão de viver é o meu filho, minha maior razão de viver, a minha maior razão de viver sou eu. Eu. Porque eu tenho a responsabilidade de me manter viva. Eu tenho a responsabilidade de me cuidar. Eu tenho a responsabilidade de me amar. Eu tenho a responsabilidade de me fazer bem. Eu não posso ficar esperando do outro. E nem posso ser aquele que o outro espera que eu venha, só espera de mim o bem. Que eu vá lá fazer, que eu vou. Não. Isso é equilíbrio. Se hoje essa palavra, ele me trouxe ao equilíbrio, porque a gente fica esgotada, querendo falar, meu Deus, eu preciso ajudar A, eu preciso ajudar o B, eu preciso ajudar, e muitas vezes nós não temos condição emocional para ajudar. Nós não temos condição emocional para fazer. Ou muitas vezes até financeira. E aí Pedro vai, entra no quarto, dobra o joelho, ora. E quando ele ora, ele para de orar, acaba de orar, faz a oração, olha para ela e diz, Tabita, levanta. Quando ele diz, Tabita, levanta, e ela ouve a voz de Pedro, ela abre os olhos. E eu quero aplicar esse abrir os olhos, né? Ela abre os olhos, como abrir os seus horizontes. Abrir
a sua visão de todo o cenário que você está vivendo ali, de tudo que está acontecendo, e naquele momento, quem é que está do teu lado? Naquele momento de dificuldade, porque eu creio que passar pela morte é difícil, é prova. Aí ela abre os olhos, abre os horizontes, abre a sua visão, e ela vê verdadeiramente quem está do lado dela, quem entendeu a sua necessidade. Era de oração, talvez um momento de descanso. Ela precisava de um momento para ficar sozinha. Ela precisava de um momento dela. E aí ele olha para ela, ela abre os olhos, se assenta, eu creio, né? Acabou de passar por ainda atordoada, por tudo aquilo que acabou de viver por aquele cenário. Você estava num lugar e acorda em outro, com alguém que não estava ali com você do teu lado. Deve ser, né? Ela se refazer. Ela olhou, mas eu acredito que ainda sem força, porque tem situações na vida da gente que a gente passa que nos tira essa força. A gente enfraquece. E aí, ele fez aquilo que muitas vezes nós precisamos. Estendeu a mão. E estendeu a mão. E a levantou. Aleluia. Aleluia. Ah, Jesus. Quantas vezes eu e você precisamos de alguém que estendesse a mão e dissesse, levanta. E quando viu que a gente não levantou, estendeu a mão e segurou e te levantou, te ajudou a se pôr de pé. Porque muitas vezes não é obra, não é a ajuda que a gente está precisando, é só de um levante, é só de um amigo com a palavra de levante. Um amigo que diga para você, levante. E quando você não consegue se levantar, você ainda está enfraquecida, ele segura na tua mão, te apoia, fica do teu lado e te põe de pé. Olha, eu fiquei maravilhada com o Senhor, porque muitas vezes a gente se acha autossuficiente, a gente acha que não precisa de ninguém. Pra que amigo? Pra que? Acha que a gente... Olha, mas tem momento que o Senhor separa, que o Senhor nos faz parar e olhar e entender e perceber, sozinha eu não vou conseguir, sozinha eu não vou prosseguir. E aí o Senhor Jesus, ele envia aquela amizade que você tem cultivado, aquela amizade que você cultiva, porque a amizade a gente cultiva, a amizade a gente conquista. A amizade a gente não é com doações que a gente recebe, mas é com conquista. Então, eu fiquei assim, Senhor, muito obrigada, porque esse é um tempo de reflexão, um tempo da gente olhar para dentro de nós mesmos e entender quem somos nós. E aí, quando ela levantou, ele a pegou pela mão. Viva! Viva! E aí entregou de novo a obra. Mas com um diferencial. Porque agora os seus olhos estavam abertos. Porque agora os horizontes dela estavam abertos, estavam ampliados. Ela estava vendo tudo que estava em volta dela. Ela estava olhando para ela. E ela podia fazer, né, essa obra, podia começar a fazer, mas fazer com uma outra visão. Que eu creio que hoje também, através dessa palavra, como Deus ministrou no meu coração, como o Espírito Santo ministrou no meu coração,
eu continuo na obra, continuo fazendo, mas com outra visão. Com outra visão, com meus horizontes mais ampliados, sabendo administrar mais o meu tempo, sabendo administrar mais aquilo que eu preciso, antes de olhar o que o outro precisa. Porque ninguém dá o que não tem. Então, se eu preciso, eu primeiro tenho que receber para depois eu dar. Então, uma das coisas que eu quero abrir um parêntese para dizer, que a gente tem que tirar um tempo para nós, 2 horas do dia, para fazer aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá satisfação, que nos faz bem, bem para mim, bem para você, bem para o meu eu, que me deixa feliz. Tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de tocar, tem gente que gosta de cantar, pessoas que gostam de fazer tanta coisa e que por causa das... não fazem mais. Ou deixou de fazer, ou parou de fazer. Então, assim, é tempo da gente voltar um pouco, tirar um pouco, para trazer um pouco de alegria para nós mesmos, para o nosso ser, nos fazer algo que nos faça feliz, antes de fazer os outros felizes. Sabe por quê? Porque quando acabar essa pandemia, nós, que somos mulheres de Deus, que estamos inseridas no ministério, que estamos inseridas na igreja, aleluia, louvado seja Deus, nós vamos ter que estar saudável, nós vamos ter que estar com a mente boa, vamos ter que estar com a nossa alegria renovada. Sabe por quê? Porque quando a igreja realmente começar a abrir mesmo, que nós podemos frequentar sem máscara, que nós podemos fazer o nosso ajuntamento, nós vamos ter que estar saudável, vamos ter que estar com saúde espiritualmente, com saúde mental, com saúde emocional, para poder receber aquelas pessoas que vão chegar a nós, passaram por luto, que passaram por depressão, que passaram por angústia, que passaram por ansiedade e que vão chegar, que estão chegando na igreja, vendo a igreja como o único lugar de refúgio, de refrigério. E elas esperam, aleluia, encontrar em mim e em você esse refrigério. Ela espera encontrar em mim e em você esse equilíbrio. Ela espera encontrar em mim e em você essa força espiritual, mulheres cheias do Espírito Santo, cheia do amor de Deus, disposta a abraçar, mulheres que se cuidaram, que estão cuidadas, que estão tratadas, que estão restauradas para restaurar as outras, para cuidar das outras. Eu quero deixar essa palavra para você. Se cuida. Se olha, se ama, se coloca como prioridade, diz para você que você é o personagem importante da tua história, porque a história que Jesus está escrevendo na tua vida é sua. Ela não tem coadjuvante. O personagem único e principal da minha e da tua história é eu e você. Eu quero concluir essa pequena palavra, né? Dizendo para você, é você o centro. Ajuda, cuida dos outros, faz o que você pode. Deixa fluir a tua generosidade, mas seja generosa consigo mesmo. Ame, mas ame primeiramente você. Obras não contam a nossa história. Nós contamos a história das obras e para as obras. Mas a obra, minha história, não vai começar com obra e nem vai terminar com obra. Minha história vai terminar. Ela começou e vai terminar com aquilo que Jesus Cristo determinou e escreveu para a minha vida. E eu estou tomando posse. E digo para você, tome posse da tua história. Tome posse dessa história maravilhosa, linda que o Senhor está escrevendo para ti. Em nome de Jesus. E eu quero, finalizar
lendo o versículo 42, né? O 41, ela voltou para as obras, voltou a fazer o que ela foi chamada para fazer, mas com um diferencial, que está no 42. E isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Maravilhoso. Porque a história dela começou com as obras, mas terminou após ela ter morreu com aquilo tudo. Pedro orou por ela, ela reviveu e recomeçou. Mas recomeçou diferente, porque agora os olhos dela estavam abertos. Agora os horizontes dela estavam ampliados. E aí aqui no 42 diz que a história dela foi notória. Notória, todo mundo notou. Foi contada para toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor por causa da história dela. Ai, muito lindo. Muito lindo porque terminou com o Senhor Jesus. Começou com as obras, começou lá, precisou morrer para aquilo tudo, abrir seus olhos, recomeçar, para que uma nova história dela fosse contada. Agora a história que está sendo contada dela não é mais das obras, não é mais da esmola. A história que está sendo contada dela foi como ela morreu. E por causa da oração de um amigo, de um discipulador. Porque ela era discípula, a Bíblia não diz de quem, mas como foram chamar Pedro, eu me atrevo a dizer que talvez, a Bíblia não diz, mas implicitamente o discipulador dela era Pedro. Então, por causa da oração dele, por ele estar ali naquele momento, chamar, estender-lhe a mão e a levantar, uma nova história estava sendo contada na vida dela agora. Agora a história que estava sendo contada na vida dela foi como ela ressuscitou, foi como ela reviveu. E por causa disso, todo mundo notando o que havia acontecido com ela, começaram muitos a crer no Senhor Jesus. Agora a história dela não é mais só de obras materiais, não só de túnicas. A obra dela não é só de vestido, não é só das coisas que ela faz, mas o que está contando agora na história dela é como o Senhor Jesus fez. O que o Senhor Jesus fez. Como ela ressuscitou, como ela reviveu. E aí a história agora mudou, a história é diferente. Se você até hoje o que contou na tua vida foi as tuas obras, a história que você tem para contar, a história daquilo que você fez ou deixou de fazer, dá tempo de mudar. Porque ainda no final, Jesus ainda não colocou um ponto final na tua história. Então ainda tem tempo de mudar. E a tua história, a minha história, ainda ser um referencial, ainda ser contada, anotada, para trazer muitas e muitas almas para o Senhor Jesus. Amém, amadas? Amém, queridas? Eu comecei a pensar comigo mesmo, que muitas vezes a gente lê a mensagem, mas um dia o Senhor para e fala conosco. Então esse é um tempo de reflexão, tempo que nós estamos vivendo, tempo da gente refletir, tempo da gente se cuidar. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Que o Senhor te abençoe. Que você receba e essa palavra possa frutificar na sua vida. Que a tua história seja uma história notória. Em nome de Jesus. E que vai chegar o tempo que nós vamos estar juntas de novo. Vai chegar o tempo. Porque tudo isso vai passar. Mas enquanto esse tempo não passa, eu vou dizer a palavra que eu recebi na minha vida. Administra.
Administra esse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Deus amado, nessa hora, Deus, eu venho entregar, Senhor, a vida de cada uma das minhas irmãs, dos meus irmãos que estão assistindo, que estão recebendo essa palavra, meu Deus. Minha oração, meu Deus, é que essa palavra, Senhor, possa trazer clareza, possa trazer esclarecimento, que essa palavra possa fluir como um rio de água viva no interior de cada um que estiver ouvindo. Deus querido, que esse tempo, meu Deus, seja um tempo de graça, tempo de poder, tempo de glória, tempo da manifestação do Teu Espírito. Ah, Deus, em cada vida, Senhor, que haja renovo, que haja restauração, que haja saúde, que haja graça. Que o Senhor Jesus engrandeça cada um, Pai, daqueles que parar para assistir essa mensagem. E essa mensagem possa fluir com poder na vida, na casa e na família de cada um. É o que eu te louvo, te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.